Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Como você pode ver, estou aqui acompanhado da primeira-dama, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. A digníssima esposa. Hoje quem treme sou eu, né? Ah, Ela é a chefe também. que bênção, muito bom estar aqui com vocês. Vamos poder compartilhar, né, da palavra do Senhor, aprendermos juntos, buscarmos juntos. Muito bem, nós estamos continuando a ideia da construção de uma maravilhosa boa vida. Nós estamos já há algumas semanas falando sobre o tema avareza e como eu prometi na semana passada, nós vamos continuar lá no texto de Mateus 6, só que hoje nós vamos olhar o versículo 33, que é um versículo muito conhecido. Então abra lá sua Bíblia, Mateus 6, 33. Nós já falamos vários aspectos negativos, né? Não seja um acumulador, né? Falamos de uma abordagem mais negativa. Não sirva a dois senhores. Mas nós também falamos de forma mais positiva, né? Abra mão, encontre seu tesouro em Cristo e hoje a ideia é busque o reino. Então, Mateus 6,33, texto muito conhecido. O texto diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tão pequenininho que eu vou ler de novo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes de nós continuarmos, vamos orar? Feche seus olhos aí. Maravilhoso bom Deus, nós te damos graças pela oportunidade de ler e meditar na tua palavra, e estamos diante de um texto tão belo, tão rico, e nós pedimos graça e misericórdia da parte do Senhor, para que a gente possa não apenas compreender esse texto, mas vivê-lo, né? Possamos de verdade internalizá-lo, que ele ocupe um espaço muito importante dentro do nosso coração e que isso redunde em transformação e glorificação ao teu nome. É o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Então, Rosinha, nós estamos diante de um texto já muito conhecido, vamos falar por parte nele, né? Jesus começa usando a expressão buscai. Eu entendo que a palavra buscar, ela tem a ideia de apontar para alguém que quer alguma coisa, significa que essa pessoa tem algum nível de intencionalidade, ela sabe o que quer, né? E a pergunta é: como é que a gente pode traduzir o que é uma pessoa intencional? Quais são as atitudes que essa pessoa intencional tem? Sim. Para mim, quando uma pessoa sabe o que quer, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem uma meta. Né, quando a gente precisa encontrar algo, a gente sabe o que a gente precisa buscar dentro de casa. Ah, perdi, né, meu documento, não sei onde guardei tal coisa dentro de casa. A gente sabe o que a gente precisa encontrar, né? Então, a intencionalidade para mim traz esse aspecto de um objetivo, de um propósito, de algo que a gente almeja, né? Então, até se a gente for pensar em termos também de uma empresa, assim, tem suas metas, tem objetivos que todos precisam trabalhar para alcançar. Então, a intencionalidade para mim traz muito esse aspecto de algo que a gente busca, deseja. Um propósito, é algo que realmente a gente quer chegar lá, naquele alvo, né? Então, a gente, para alcançar, que comportamentos eu preciso ter para chegar lá, para alcançar, para conseguir tal coisa, né? Só que aí, pensando no reino de Deus, né, eu não tenho que trazer pensando só em mim, né, no que eu quero, mas no que Deus quer, né? Então, sempre colocando diante de Deus, né, os meus desejos, os meus anseios e entendendo o principal, o que Ele quer para mim, qual é o anseio de Deus para minha vida, o desejo dele para mim, e me submeter à vontade dele. Entendi. Quando você fala de quem busca sabe o que está buscando, isso me fez pensar num aspecto importante. Nesse caso, eu não posso falar de um não crente, porque o não crente ele não conhece o reino de Deus, então ele nunca teria essa busca intencional.
E isso é importante a gente relacionar, porque Jesus aqui está falando de verdade com os seus discípulos. Então, eles já conheciam o reino de Deus, eles já estavam testemunhando, já estavam vivendo a ideia do reino de Deus. Então, quando Jesus fala para eles buscarem, é porque eles têm uma ideia do que isso representa, isso já está claro para eles. Eles conheciam as Escrituras Sagradas, então não é... A busca ao reino de Deus não é de alguém que nunca ouviu falar sobre Deus, porque essa pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ela não tem como buscar. Isso me lembra das palavras de Paulo, lá em Romanos, acho que é capítulo 10, né? Porque eu estou lembrando aqui de cabeça. Como crerão em alguém que nunca ouviram, né? Como ouvirão se não há quem pregue. Então, é a ideia de, se eu então vou buscar, eu estou falando de discípulos, certo? Certo. Estou falando de pessoas que já... Concordo plenamente. Conhecem. Isso. Muito bem, a segunda questão que Jesus está abordando é buscar em primeiro lugar. Como é que a gente pode entender essa expressão primeiro lugar pensando no meu dia a dia? Dentro de uma rotina, né, de estudos, trabalho, tarefas em casa, atividades na igreja, a gente conseguir conciliar de realmente buscar o Senhor. E aí, você testemunha, né, que eu me considerava uma pessoa mais noturna. Então, assim, até eu acho que antes de namorar com você, eu preferia fazer mais minha devocional à tarde, mais para de noite. Você viu como é que eu produzi mudança boa na vida dela, né? Eu era noturna, não sou mais. Assim, tenho um pouco mais de dificuldade de acordar cedo, eu não consigo acordar tão cedo como ele, né? Mas já consigo fazer minha devocional hoje pela manhã e entendo que realmente é uma prioridade para que eu me alimente da vontade de Deus, né? E siga o meu dia já diante do que Ele me traz, né? Do que Ele espera para mim, da palavra que eu li naquele dia, e não me guie ao longo do dia inteiro por minha própria mente, minha vontade, meus desejos, minhas tristezas, minhas preocupações ali, e só à noite ir ler. Então, assim, isso eu consegui mudar, né? E eu entendo que é uma prioridade mesmo ter esse tempo pela manhã para ouvir o Senhor e diante do que Ele traz ali ao longo do dia, né? É bom compartilhar também que o nosso momento devocional não seja apenas pela manhã. Ao longo do dia a gente pode separar horários, né? Por exemplo, no almoço, se a gente trabalha tem aquele tempinho do almoço, e no final do dia, né, relacionado à liturgia das horas, que a gente possa encaixar ao longo do nosso dia uma pausa para a gente poder refletir sobre aquilo que a gente ouviu, né? Para a gente internalizar, para isso ser apropriado por nós e conseguirmos praticar, né? E não ser só algo que a gente ouve de Deus, mas como eu ouvindo, eu consigo colocar isso em ação na minha vida, né? No meu dia a dia, diante do dia que eu estou vivendo, né? Então eu entendo que buscar em primeiro lugar é realmente colocar diante dele primeiro, né? Se eu vou tomar alguma decisão, se eu tenho algum problema para resolver, o ideal é que a gente realmente ore e peça ao Senhor antes de fazer escolhas. Eu lembro, né, de um episódio no meu trabalho que, atendendo um diretor, eu ia ajudar ele com o computador dele não estava funcionando, ele tinha que fazer alguma coisa relacionada a RH e me chamou para ajudá-lo, abrir a promoção de alguém, alguma coisa assim. E o computador não funcionava e eu orei ali. E eu lembro, assim, do Fabinho falando comigo, quando chegava em casa, poxa, meu dia foi muito corrido, tinha muita coisa para fazer, tinha uma apresentação, travou meu PowerPoint. Ele, mas você tá orando por isso? Você orou antes de você fazer essa apresentação que você tinha que fazer? Caramba, eu nunca tinha orado. Até porque, gente, ele orou para colocar o bolo no forno lá em casa. O meu bolo só saía solado. E aí eu falei, poxa, ele falou, eu vou fazer essa receita. Aí antes de botar no forno, ele orou. Aí eu falei, aí não vale, poxa, eu não orei. Aí ele, você tinha... Não orou porque não quis. Você tinha essa opção. E o bolo dele realmente ficou bom. E a maldição do bolo solado é só comigo. Né? E aí eu percebi assim, caramba, em detalhes eu posso orar, assim, para primeiro eu ficar calma, para primeiro eu poder confiar e ter a certeza que o Senhor está conduzindo, né? Que não é por mim. E aí eu consegui entender desse primeiro lugar, de realmente na devocional
E até em pequenas ações no dia a dia. Você falou de duas coisas diferentes, então. Buscar em primeiro lugar, pensando numa perspectiva de horário, como primeira coisa da manhã, e você também falou buscar em primeiro lugar diante de uma necessidade. Eu tenho que tomar urgência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar o Senhor. Então, são coisas um pouquinho diferentes. Pensando na questão do horário, imagine que agora tem alguém assistindo a Academia da Alma, agora ou daqui a um ano está assistindo a Academia da Alma, e essa pessoa se considera uma pessoa noturna, ela funciona bem de noite. Você está dizendo para ela então que ela deve mudar? Ser noturno, nesse caso, não é bom, não é o que o Jesus está aconselhando? Eu ia sugerir, né, como algo... Ela tem medo. Eu sou diferente dele. Eu sugeri como algo provoitoso, onde a gente ia render mais, entendeu? Eu sou bem mais assertivo, eu diria assim, é uma heresia, você que está fazendo o devocional de noite aí, você está antibíblico. Boa. Né? Então, assim, eu entendo que pela manhã você já começar, né, recebendo de Deus as orientações, realmente é algo de maior proveito. É o certo. Mas se a gente for pensar também, Jesus ia para o monte e orava à noite. Sim. Né? É outra disciplina, mulher. Boa. Né? Então, assim, para nós hoje, eu entendo que sim. Porque eu tiro por mim, quando eu li à noite, ok, entendia, mas já dormia. Eu não me recordo de manhã me lembrar do que eu já tinha lido à noite, sabe? Então, por mais que essa pessoa seja hoje noturna, ela deveria experimentar uma nova rotina de vida. Isso, tentar dormir mais cedo, se livrar do eletrônico antes de dormir, para conseguir ter um sono de maior qualidade. Não tomar café de tarde e noite. Para alguns parece que não afeta muito. Para mim é que não afeta, para mim. Não tomar café de tarde e noite, não ver telas. Isso significa TV, série, coisas que estimulam muito o seu cérebro, para você poder ter um sono de qualidade, descansar. Porque a ideia no final do dia, na liturgia das horas, é fazer o quê? Você se lembrar do seu dia, de tudo que você viveu. Recapitular. E o que a palavra te trouxe, né? E como você foi aplicando ao longo do dia. E se você não conseguiu concluir alguma coisa, ainda assim você entrega nas mãos de Deus num sinal de confiança e diz, eu encerrei meu expediente. Senão você continua trabalhando indefinidamente, né? Até você terminar. Aí a prioridade é a tarefa, não o seu relacionamento com Deus. Por isso que a gente vive esse looping aí. Perfeito. Bem, já entendemos a questão da intencionalidade, da busca, mas ainda é preciso entender a questão do reino de Deus. Eu sei que teologicamente o reino de Deus é uma expressão um tanto complexa. Existem livros de teologia sobre o reino de Deus. Não é essa a nossa questão aqui, a nossa abordagem. Então eu quero perguntar para você, como discípulo do Senhor, qual é a sua compreensão sobre o reino de Deus? Se você tem algum versículo que fale sobre esse tema, se você separou. Sim, separei. Eu entendo que o reino de Deus ele está entre nós, né? O reino de Deus foi inaugurado, né, com a chegada de Jesus, com a vinda dele. Mas eu entendo também que não é ainda de uma forma completa, né? Então, quando o Senhor voltar, né, aí sim, quando estivermos, né, no céu, vai ser a forma completa. Né? Então, só para a gente não avançar para outro, quando você está falando de o reino de Deus, ele foi inaugurado, Jesus, nós estamos falando de a experiência que a gente almeja vivenciar no céu, ela foi trazida a nós por meio de Jesus enquanto Messias, o prometido. Então, quando ele nasce aqui entre nós, ele nos capacita a experimentarmos coisas que a princípio só são comuns numa realidade celestial. Por ele quê? nos deixa o Espírito Santo. Porque ele nos dá o Espírito Santo. Então, a partir do Espírito Santo, nós temos autoridade e poder. Ele mesmo, quando nos ensinou a orar, ele disse, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, Jesus mesmo nos ensinou a lidar com o reino de Deus. Nós podemos vivenciar
coisas que são comuns ao reino dos céus, numa perspectiva futura, né, escatológica, mas ele ainda se apresentará de forma plena. Por isso que a ideia do ele já e o ainda não. Perfeito, isso aí. E aí hoje, né, nós podemos ver mudanças de vida, transformações, milagres, né? Realmente, eu creio que é por ação de Deus, né? O fato de eu estar aqui hoje, de eu ser quem eu sou, né? É pelo agir do Espírito Santo. Você ia abrir textos aí? Eu separei aqui Marcos 10, 14 a 15. Lê aqui. Marcos 10, 14 a 15. Aqui eu separei um falando do reino de Deus, que é o deixar vir as minhas crianças, né? Então, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu separei esse no sentido de sermos como criança, né? De termos um coração aberto, né? A criança, ela recebe o que a gente dá de comer, o que a gente dá de roupa, né? De vestir, ela não tem escolha, assim, quando ela é muito pequena, né? Até ela, né, crescer. Então, assim, o quanto a gente precisa ter esse coração entregue, né? Eu também lembro, assim, a criança, quando está aqui na igreja e dorme, a gente leva para casa, quantas vezes a gente levou nossos filhos aqui e eles não se preocupavam. Eles acordavam na cama deles já, né? Sem a roupa da igreja, já com a roupa de dormir, né? O quanto é importante, né? Para a gente também entender o reino de Deus, o quanto a gente precisa ter esse coração entregue. Falando das crianças, sabe? o reino de Deus é uma realidade que agora também está aberta a eles, né? Sim. Que não era uma realidade antes de Jesus. A partir de Jesus, as crianças são bem-vindas a este reino, elas fazem parte, elas são tratadas não só como parte, mas agora também são exemplo para a vida, né? Elas servem de lição. Sim, a gente não... né, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tanto que os discípulos estavam impedindo que as crianças se aproximassem. Bem, você separou outro texto? Sim. Eu separei Marcos 4, 26 e 29. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Então, me traz a ideia da transformação, né? E o homem plantou, mas ele dormia, independente de... Ele não tinha ação. A transformação ali na germinação, no crescimento da planta, era independente, né? Da ação do homem, né? Que o plantou. Em Mateus 13, Jesus conta uma série de parábolas chamadas de parábolas do reino. Que nós até vimos aqui na época da pandemia, eu estava me lembrando disso. A gente fez nos cultos de quarta-feira. As parábolas do reino. Ou na Academia da Alma, não lembro quando é que foi. É verdade, estudamos todas. Falamos sobre as parábolas do reino. E é interessante que as parábolas são contadas para explicar o reino de Deus. Jesus nunca deu uma definição sobre o que é o reino. Ele nunca disse, o reino é já e ainda não. Isso é coisa da teologia, né? Ele também não disse, o reino é isso, ou o reino... Ele foi soltando ilustrações. Cada parábola, ela tem um alvo, mas ela também tem uma limitação. Então, a parábola do semeador, você olha, o semeador saiu a semear. Então, o reino é essa perspectiva da palavra que é lançada, e ela alcança o coração daquele que está como um solo fértil. Mas aí tem a perspectiva logo depois da parábola do joio, que tem o inimigo lança no meio do trigo figuras que vão criar controvérsia, confusão. Tem a parábola do grão de mostarda, dizendo que
ela é pequenina, mas se transforma numa grande árvore. A parábola do fermento. Aí, eu estou aqui em Mateus 13. Pode me dar Parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, parábola da rede. Então, Jesus foi dando sinais, né? Foi dando lances do que o reino de Deus é. E a gente precisa se apropriar muito disso, porque senão a gente cria um equívoco. Até o apóstolo Paulo vai corrigir lá em Romanos, Romanos 14, né? 14 e 17, eu anotei aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso. Então, as pessoas estavam entendendo equivocadamente o reino de Deus. O que o reino de Deus era para eles? Comida e bebida. Alegria, comunhão. Não, aí Jesus, o apóstolo Paulo, não é. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, pode existir da nossa parte, se a gente não entende o que é o reino de Deus, um certo equívoco. Porque o que nós estamos falando? Nós não estamos falando de simplesmente buscar o que eu quero. Estou falando de buscar o reino de Deus. Então, eu preciso ter clareza sobre isso. O que é? Porque senão eu busco o que eu quero. Então, é buscar o reino de Deus. Vou ver uma série gospel. Isso é buscar o reino de Deus? Não sei, pode não ser. Eu vou buscar o reino de Deus. Eu vou, sei lá. O máximo que veio na minha cabeça foi o série gospel. Vou chamar uma pessoa para tomar café aqui, meus amigos para tomar café na minha casa. Não sei se é. Depende, né? Então, o reino de Deus é aquilo que Jesus apresentou que é o reino de Deus. Não é o que eu disse que é o reino de Deus. Nem o que eu acho. Nem o que eu acho, nem o que eu quero que seja. Sim. O reino de Deus, ele tem uma constituição. Por isso que é difícil definir. Nem Jesus quis definir. Mas ele nos deu lances, parâmetros do que é. Então, para mim, sempre tem a palavra, sempre tem a busca do Pai, da presença do Pai. Oração. Isso é o reino de Deus. E isso até me faz pensar numa questão para te perguntar. A gente está tão preocupado de falar o que é e o que o reino de Deus não é. Boa. A gente viu nesse versículo, né, claramente aqui, Romanos 14, 17, que não é comida nem bebida. Né? Ele realmente não é a minha vontade, né? E aí eu preciso me confrontar se o que eu estou pensando é algo só de mim ou se é algo que o Senhor me mostrou, né? Que realmente eu li na palavra dele, que eu entendi que é. Então, sempre que eu penso em algo, eu desejo algo, eu acho que é importante me questionar se isso é realmente a vontade de Deus, tem relação com o reino de Deus, né? Uma relação que eu faço com isso é que reino me traz a ideia de rei, monarquia. Sim. A gente não vive uma monarquia, a nossa monarquia está muito lá atrás, né? A gente nem tem referência a isso. Mas eu sempre penso nisso, até para me ajudar enquanto pastor. Qualquer plano, qualquer projeto tem a ver com o reino de Deus ou com o meu reino. Porque eu, enquanto líder, se fala muito da ideia de deixar o legado. É verdade. A gente fala isso o tempo todo. Não, eu vou deixar um legado, Eu já usei essa frase, né? Mas ela pode gerar um equívoco na nossa cabeça. Como se o importante fosse eu deixar uma marca na história. Rosinha deixou uma marca na história. Mas não parece ser isso que é a ideia. A ideia é que a gente viva o reino. Toda a história que eu deixei a partir do reino aponte só para Jesus, não para mim. Então, se as pessoas esquecerem meu nome, ótimo. Se elas não lembrarem que isso for feito no tempo que eu for pastor, melhor ainda. Porque a ideia não é apontar para um reino que é meu, mas para um reino que é dele. É ele que está no trono, não eu. Então, isso nos faz pensar muito, né? Vai na contramão do mundo, isso. Porque muitas vezes a gente quer fazer propaganda da nossa igreja, não falar do reino, porque a pregação do reino, ela não tem bandeira denominacional. Isso é uma coisa nossa, né?
presbiteriano, batista, assembleano, isso é uma coisa nossa, isso não tem nada a ver com o reino. Isso faz parte do pecado da humanidade. A gente não consegue ficar junto como irmão. Isso só vai conseguir no céu, para mostrar que esse é o ideal de Deus. Então, essa própria divisão denominacional que a gente vive é de verdade uma marca dura na nossa carne de como nós não entendemos bem a perspectiva do reino. Nós pensamos nos nossos próprios reinos. Ok, pastor, mas as outras denominações têm erros, tal, mas nenhuma tem só acertos. Nenhuma tem só acertos. Então, quando eu penso nessa coisa, o que não é o reino, que você falou, não é a minha vontade, só para ficar mais claro, eu preciso ter muita sabedoria mesmo para pensar nos planos e dizer assim, não, isso aqui é mais meu do que de Deus. Deus não mandou eu fazer isso não, eu estou fazendo isso aqui por causa de mim, porque eu acho que é legal, né? E aí no dia a dia, assim, estando participando de lideranças, né? Quando a gente vai fazer um evento, você marca uma coisa, você pensa assim, né? Qual o propósito, né? Eu quero fazer por quê, né? Por qual reino? Qual o objetivo, né? Então, é algo que a gente precisa sempre refletir, se questionar, né? Muito bem. Seguindo aí no texto, aí eu quero lembrar um pouquinho do contexto. Deixa eu voltar lá para Mateus 6. Primeiro, o estudo que a gente fez foi lá no Mateus 6:25. Não andem ansiosos. Vou ler aqui um antes, que ainda que não é do reino que eu tinha separado, que é em Gálatas 5, 19 e 21, que fala, ora, as obras da carne, né, são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Então também, só para não perder, que o reino de Deus parte, né? não é. Das obras da carne. Isso. A obra da carne não tem nada a ver com o reino de Deus. É algo que a gente precisa combater mesmo. Então, né? toda vez que eu peco, eu não estou buscando o reino. Na verdade, eu estou buscando o reino inimigo. Perfeito. Voltando lá em Mateus 6:25, o texto começa dizendo que a gente não deveria andar ansioso, preocupado com o que é a vez de comer ou beber, nem com o que a gente deveria vestir. Então, pensa bem. Jesus está aqui tratando a questão da avareza, né? Da necessidade, da urgência, do dinheiro, do que eu preciso. E a proposta dele para o tratamento não é assim, economize dinheiro, faça um plano de previdência. Você quer tratar isso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu posso entender que se eu quero tratar a avareza, se eu quero tratar a preocupação excessiva, se eu quero curar, de verdade a cura para isso está nessa busca para o reino. Como é que isso se aplica a nós no dia de hoje, né? Para a gente não cair naqueles extremos de eu vou viver aquela vida só da espiritualidade, não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque Jesus falou que se eu buscasse o reino, todas as coisas seriam acrescentadas. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é ler a Bíblia e orar. Percebe que a gente pode cair num extremismo, né? Então, como é que isso se aplica de verdade aos nossos dias? Difícil, desafiador, mas algo que eu vejo aqui na nossa comunidade, né, com as pessoas que eu me relaciono, né, é importante sim, né, que a gente, né, do trabalho de suas mãos comerás, né, então a gente também encontra, né, o Senhor, né, nos orientando, a gente vê Paulo, que também fazia tendas, né, e pregava a palavra, e era missionário, mas de uma certa forma ele também procurava ter um certo sustento, né, executando ali tarefas,
colocando em prática dons que Deus lhe concedeu, né? Então, o buscar o reino, acredito que é no sentido da gente não buscar as respostas em nós mesmos, né? Eu vejo pessoas, às vezes, querendo encontrar o porquê dos seus problemas, o porquê das coisas, só fazendo perguntas. Por que eu vivo isso? Por que acontece comigo? Por que eu estou assim? Por que eu passo por isso? Por que o meu salário não dá? Mas a pessoa vive em cima de um porquê. Mas ela não vai em busca em como transformar isso, em como ser diferente isto. Então, no nosso século hoje, eu vejo, às vezes, muitas pessoas se questionando o porquê e não falando, Senhor, eu estou com esse problema, acontece essa situação, como eu posso encontrar uma saída, né? E de não ficar presa, sabe? Tem pessoas que eu percebo que a angústia, a preocupação, ela vive o problema, mas ela não pega o problema e fala, Senhor, estou com esse problema, como eu poderia resolvê-lo? E o quanto eu já vi, né, de resposta do Senhor, de provisão, de providência, né, de quantos milagres, né, a pessoa não tinha, chegou ali naquela hora, o dinheiro que precisava, chegou a comida, alguém entregou, né? Então, assim, eu tenho muitas eu sou testemunha e conheço testemunhas do agir de Deus naquela situação, daquele problema específico, quer seja numa doença, a pessoa está no hospital sozinha e chega alguém na visita, enviado por Deus, onde a pessoa sente a paz, ouve a palavra de Deus, sente confiança, sente que Deus está cuidando dela ali naquela dor, naquele sofrimento, né? Fora isso, em relacionado a dinheiro, a comida, né? E a gente também, de sentir, caramba, vou mandar esse dinheiro para fulano. Do nada, né, o Senhor bota e a gente pensa, não, eu quero ajudar a pessoa com tal situação. E a pessoa depois vem e fala, poxa, como eu precisava, né? E se a gente rejeita, né? Então, realmente é algo desafiador. Você falando aí me fez pensar que é o seguinte, quando a gente está preocupado com a questão em si e a gente só pensa em resolver, a gente fica cego com relação a várias questões do tipo... Esquece de adorar a Deus, de louvar. Não, até mesmo se essa situação é para ser resolvida da forma como eu quero, o que Deus quer fazer com ela? O que Deus quer fazer com ela? Pode estar me incomodando, mas, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, na festa de casamento. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Ela vira para Jesus, acabou o vinho. Ela pede um milagre. E aí ele responde, não. Ainda não é chegada a minha hora, mas... Não chegou a hora de eu fazer nada. Ou seja, ela está preocupada em resolver o problema. Só que, na perspectiva de Jesus, os milagres não são usados para isso, não são usados para resolver problemas. Eles têm um propósito, uma ação divina, eles têm uma orientação. Então, quando eu só fico buscando a solução do problema, eu não enxergo o que o Senhor quer fazer. Outra situação que me veio à mente foi a multiplicação dos pães. Os discípulos, eles estão olhando a multidão, está ficando tarde, e eles são espertos, eles fazem a conta. Se esse pessoal for embora, eles não têm onde comprar, está tudo fechado. E se a gente fosse comprar por eles, precisaria de muito dinheiro, a gente precisava ser rico. Então vamos mandar ele embora, dá tempo dele chegar em casa, mas tem que mandar agora, Jesus, vamos mandar embora. E aí quando a palavra chega para Jesus, Jesus olha para eles e diz assim, não, deem vocês de comer. Como, Senhor? Então, mas qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles pegam lá, descobrem 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pega aquilo e ora. O ato é poderoso de buscar o Senhor, é o que temos. E a solução de Deus, né, é imprevisível. Então, o que Jesus está dizendo é assim... Eles não viram os barris cheios antes de começarem a distribuir os 5 pães e 2 peixinhos, né? Sim. Então, se você busca o reino... Ao levar os 5 pães e 2 peixinhos... Foi multiplicando. Dando vazão para todo mundo. Não encheu os cestos primeiro e ele... agora eu vou distribuir. Entendi e tal. Então, o buscar é viver pela fé, viver debaixo da orientação de Deus. Nem sempre a gente tem a resposta, mas então, quando eu busco o reino de Deus, eu estou determinado a viver debaixo da submissão dele. Eu posso não ter a resposta. E todas as coisas que serão acrescentadas não significa que eu vou ter da forma que eu quero
todo o dinheiro que eu preciso para uma coisa que eu quero. Não, significa que Deus vai me dar orientação, vai me dar sabedoria, até para me mostrar. Administrar, não é isso. Isso aqui vai agora, priorizar, fazer boas escolhas. E não é também eu sair gastando tudo, né? E depois falar, Senhor, me provê. O Senhor falou que se eu buscasse o Senhor, todas as coisas seriam acrescentadas. Então a gente tem que fugir desses extremos que são muito perigosos de achar que Deus só está preocupado que a gente busque e todos os nossos problemas serão resolvidos. Não, não é isso. Ele está dizendo que a partir do momento que a gente o busca e a gente deixa de ficar cego pelos nossos problemas, a gente consegue enxergar a direção que ele está dando. Ele como rei e a gente sendo submisso. Se é para lá, se é para cá, se ele vai providenciar por meio do meu trabalho, se vai ser alguém que vai me ajudar, tanto faz. Mas a questão é, ele está providenciando a resposta, ele vai me orientar nesse sentido. E eu acredito assim, nós que somos aqui urbanos, né, que o alimento já chega na nossa casa pronto, a gente tem mais dificuldade de quem é do campo, quem é agricultor e que planta. Precisa ver. Que precisa ver crescer o tempo. Né? São essas chuvas, depois é muita seca, depois queimada, geada. Né? E ao mesmo tempo ele confiar, né? Ele vai plantar no tempo que é do plantio, porque ele tem a sabedoria que o Senhor deu, né? Ele também não vai plantar fora de época, né? Então ele planta no momento certo e confia que vai ter. Então a gente pode concluir que essa insubmissão à palavra de Jesus, né, de buscar o reino de Deus, é sim a razão por que a gente caminha para o outro lado, acumulando, sendo ansioso, mão de vaca, avarento e egoísta, né? E tantos outros. A gente pode chegar a essa conclusão. Concordo, sim. Que se nós formos não obedientes, se nós realmente não formos submissos, não tivermos o coração ensinável, né, de realmente ser rendido, se a gente fosse, né, se nos guiarmos pelos nossos desejos, nossas vontades, a gente vai no oposto do que Deus quer, da vontade dele, né? Beleza. Para encerrar, então, quais são lições, conselhos que você ainda gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Que vale a pena, né? Pode parecer desafiador, em alguns momentos você pode ser confrontado, falar, caramba, mas eu vou zerar minha conta para ofertar tudo isso? Mas é isso mesmo, Senhor, que o Senhor falou? Eu preciso fazer isso ou aquilo, né? Então, assim, quando você confia e entende assim, não, eu vou fazer isso porque eu entendo que é a vontade do Senhor, vou separar essas roupas, vou doar, vou fazer isso. E por mais que do outro lado, né, assim, é muito comum quando você faz algo, a outra pessoa falar, puxa, que bom, eu precisava dessa palavra, que bom que você me mandou essa oração, que bom que você fez isso por mim, eu estava precisando. Mas mesmo que não venha um retorno, é o seu coração em paz, né, de você entender assim, caramba, eu senti de Deus que eu precisava fazer isto. E você sentir que você cumpriu o que o Senhor te direcionou, né? Então, assim, que não tenha medo, né? Eu que trabalho, assim, em empresa, lido com gerentes, diretores, eu já tive a oportunidade de falar de Jesus com eles e no início eu tinha medo, receio, mas depois eu entendi que a minha missão, né? Eu tinha que ser, né? Falar de Jesus onde eu estava e não era porque, né, com muita sabedoria, né, vou ferir o código de ética da minha empresa. Não tinha nada lá falando, nós poderíamos conversar, né, mas geralmente as pessoas têm muito receio, né, de às vezes poder compartilhar isso no ambiente corporativo. Mas o quão vale, né, aí eu já tive experiência de gerentes falarem, poxa, um gestor me falou, eu estava desviada, eu tocava na minha igreja, mas hoje eu vivo só o meu trabalho, eu não consigo tempo para ir à igreja. E aí eu falar, olha, mas eu sou esposa de pastor, eu consigo ir, né? Eu sei, eu entendo a sua demanda, mas e de acompanhar ele e perguntar, e aí, conseguiu ir no culto? Ah, Rosinha, consegui, né? Consegui. Então, assim, o quanto vale a pena, né? Não se dedicar ao reino, né?
não somente por algo material que você doa para alguém, o financeiro, mas por palavras, incentivos, para que a gente viva o reino de Deus hoje, de Jesus, né? Que a gente realmente leve a palavra, viva, né? Seja Jesus onde a gente está e também fale de Jesus para as pessoas, né? Que a gente pensa assim, não, todo mundo já conhece de Jesus. Não, as pessoas não conhecem Jesus verdadeiramente, né? E aí esse foi outro aprendizado, né? Que como eu nasci num lar evangélico, eu tinha para mim, não é possível que todo mundo sabe de Jesus, mas evangelizando aqui na rua, eu pude observar isso, que eles não conhecem Jesus verdadeiramente, alguns nem ouviram e nem conhecem o verdadeiro Jesus. Então, que a gente viva, pratique, fale do reino, né? Que realmente, por mais desafiador que seja, às vezes abrir mão do nosso tempo, né? Tipo assim, para o meu conforto, para o meu descanso, mas que a gente se lance, né, no que Deus deseja, orando por pessoas, preocupando-se com pessoas e vivendo o reino de Deus. Muito bem. É um desafio. A minha palavra é que buscar o reino, ele te liberta, né? A ansiedade, a preocupação, ela te aprisiona. Então, se você vive a partir da ansiedade, da preocupação, você está numa prisão. Você está carregando uma bola de ferro pesadona. E por mais que você faça, a sua cabeça sempre vai dizer que não é suficiente, entendeu? A ansiedade sempre vai te machucar. Só que quando você faz olhando primeiro pela perspectiva do reino, você sabe que mesmo quando você está dormindo, o Senhor está te ajudando, que é assim que diz o Salmo, né? De que adianta, o Salmo 127, o homem acordar cedo, repousar tarde, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, quem confia no Senhor, sabe que quando bota a cabeça no travesseiro, o Senhor está trabalhando. Mas quem confia em si mesmo, ele dorme preocupado e acorda preocupado, porque ele entende que depende dele. E se ele não fizer, ele está lascado. Então, eu entendo que a ansiedade, ela é uma bola de ferro mesmo, de 100 quilos que você está arrastando. Enquanto buscar o reino não é uma fórmula mágica, mas é a chave da prisão. Você fica livre. Você tem liberdade. Então, eu quero que você entenda isso. E busque o Senhor. Em primeiro lugar, tanto no seu dia, né, na questão do horário, como também quando você for tomar uma decisão, que o Senhor seja a sua prioridade. Amém. Ok? Então, nós vamos orar agora. Rosinha, ore e a gente encerra. Pai de amor, Pai querido, obrigada, Pai, por sua palavra, né, que sempre nos mostra o seu querer, a sua vontade. Nos ajude, Pai, a tão somente te obedecer, a ser fiel a Ti, né? É por sua ação em nós, né, que realmente conseguiremos e nós cremos e agradecemos o seu agir. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra anime, fortaleça, Pai, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que seja para todos nós, Pai, a sua palavra um incentivo, a força que precisamos para perseverarmos em te buscarmos, em cumprirmos o seu querer, em agradarmos ao Senhor, Pai, sobre todas as coisas. Obrigada por seu cuidado, por suas bênçãos, por seu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até a próxima semana Deus e mais abençoe. uma Academia da Alma. Até a Deus te abençoe. próxima. Um abraço. Fique com Deus.